Opa, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para responder a enquete que eu fiz há um mês atrás, né? Faz um tempinho já, sobre por que a tradição no Oriente é mais conservada do que no Ocidente. E aí veio algumas respostas, algumas interessantes, e não digo que qualquer resposta que vocês deram ali esteve errada. Na verdade, todas estão certas. Porque assim, a gente está analisando um fato muito complexo. Você analisar a tradição como um todo, né? Ou seja, todas as culturas, todas as tradições, e aí você inclui tradição, tipo de Estado, sociologia, religião, você inclui espiritualidade, você inclui tudo aí nessa jogada de tradição do Ocidente versus Oriente, né? Você inclui tudo. Então é realmente um fator complexo que não dá pra gente categorizar que é isso ou aquilo, né? Não dá. São vários fatores, né? A história humana é corrente e são várias coisas que influenciam o desencadear, né, dos eventos históricos. Então a gente não pode analisar dessa forma seca. Então, as respostas, pelo que eu vi, todas foram boas. Um falou de dinâmica de controle social. Também tem, a gente tem mais isso no Ocidente, obviamente, né? Ah, mas a questão é uma: o capitalismo também existe no Oriente. O comunismo também existe no Oriente. Mas parece que é diferente. Parece que é diferente. Porque lá até hoje eles preservam mais a tradição e eles são muito mais coisas nas coisas que eles acreditam. Culturalmente, eles têm a religião deles, a tradição espiritual deles muito mais infusa. E eu tô falando mais sobre os chineses aqui, mas dá para incluir os japoneses, os tibetanos, né, os taiwaneses, mesmo estando no mesmo mundo que a gente. E muito ocidentalizados. Por quê? Né? Daí você fala, mas aqui no Brasil a gente é um país muito cristão, realmente. Olha, a gente é. Normalmente a gente não percebe porque a gente está vivendo aqui, né? Então é a mesma coisa que a gente tentar ler uma coisa a 2 centímetros de distância dos olhos. A gente não consegue porque a gente está de perto. A gente precisa se desidentificar, né? E olhar as coisas de longe, tomar distância para olhar, né? Assim que a gente consegue conhecer as coisas. E fazendo isso, a gente vê que o Brasil é um país, sim, muito cristão nos hábitos. É um país realmente bastante cristão mesmo, né? Porém, ainda assim, teve muito grande parte dessa tradição deturpada, né? Assim, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas protestantes, né? A gente vê isso. Então, e mesmo assim, é um país que tem um monte de coisa que é contra, né? O carnaval, não que seja categoricamente contra, né? Mas como é no Brasil, cara, você vai falar, não, os cristãos, eles são a favor desse carnaval. Não tem como. Então, quer dizer, parece que até a nossa religião é mais um produto capitalista para conseguir denominar a gente no mundo, né? Para dar uma forma de comunicação da gente pro mundo, pra gente se identificar, certo? Por que no Oriente é um pouquinho diferente? Parece que eles estão mais atrasados nessa destruição da pós-modernidade, né? Que a pós-modernidade destrói tudo com a liquidez. E veja, para você deixar alguma coisa líquida, ela tinha que ser sólida antes. E o sólido é uma coisa material, né? É uma coisa dura. Então, quer dizer, levando isso para o ponto de vista da tradição, você já solidificou as coisas, ou seja, já estava no materialismo, agora a gente chegou no pós-materialismo, que é uma consequência, né, da água virar gelo, e depois ela vai ficar líquida de novo, não é? Então é exatamente isso, porque já se materializou-se. Então, o pior não que exista mais pior, menos pior. O horrível de qualquer forma. Para as tradições é ruim de qualquer forma. Para as religiões é ruim de qualquer forma, né? Mas precisou do materialismo, né? Que começou ali pelo século XVI, mais ou menos, né? Desde a Reforma Protestante foi um monte de acontecimentos históricos que só pioraram, né? Filosóficos também, a gente já vai entrar nesse ponto que para mim é um dos principais, mas que não necessariamente foi o que aconteceu ali depois de Lutero que influenciou o que a gente vai falar aqui, mas o ponto de vista do pensamento em si, tá? Enfim, e esse materialismo que se gerou, agora a gente chegou no ponto de que esse materialismo, essa solidificação virou líquida, né? Pós-modernidade, a gente já tá na pós-modernidade. Então é esse o conceito, tá? Pra quem não sabe, é só pra dar uma visão geral, só pra dar um check aqui. Muito bem, então. Agora entrando no ponto de vista de pensamento, né?
Por que que os chineses, eles ainda têm enraizado muito forte na cultura certos preconceitos até, que vêm da astrologia deles, né? Tem conceitos muito taoístas, tem a medicina tradicional chinesa muito forte lá. Já diferente de nós ocidentais, que a gente tem uma medicina supremacista, né? No sentido de colocar o cientificismo no topo. Muitas vezes errando por conta disso, muitas vezes ah, cedendo ao Estado, cedendo a outras coisas que não tem nada a ver com saúde, né? Por conta desse materialismo, certo? Por que que acontece isso? Bem, sim, uma das respostas ali que o colega deu, do ponto de vista geográfico, que não é tão geográfico, é mais metafísico do que geográfico, né? Tanto que isso é uma narrativa antiga chinesa, né? De que os problemas vêm do Ocidente, porque lá é onde o Sol se põe. No Oriente é onde o Sol nasce. Onde o Sol nasce onde o Sol nasce? No leste, que é onde o Sol nasce, é um local que é associado ao, ao hexagrama Tien. O primeiro hexagrama do I Ching, que é o hexagrama da criação, né? Criação não também, mas é o hexagrama o criativo, certo? Representa os céus, representa a totalidade. Representa o céu, tá? Vamos, para simplificar, vamos dizer isso. Então, quer dizer, com o nascimento do sol representa isso, certo? E quando o sol se põe, evidentemente, vai ser outro, né? Já representando o mundo terreno, vamos dizer assim. Tem essa dualidade, né? E os orientais sempre acreditaram que os problemas deles vinham do Ocidente, né? Porque eles realmente cometeram muito menos guerras que os ocidentais. Aí, óbvio, o Oriente Médio entrando para desequilibrar, né? Mas você pega a cultura chinesa, veja o que que eles achavam das guerras. Olha, eles não gostavam muito, só para dar essa resposta para vocês, né? Eles acreditavam que as guerras boas eram as guerras de pacificação, né? Essas eram as guerras honoráveis. Para eles, guerras de matança, de conquista de território, era, sabe, não eram coisas legais. E eles sempre acreditaram por isso, por eles serem no leste do mundo, que eles eram iluminados, né? E tinham um pensamento mais metafísico. Agora entrando no ponto de vista que, olha, eu vou tentar ser o menos é, partidário aqui. Evidentemente que eu estou estudando a tradição oriental faz bastante tempo, né? E ainda tô. Então é óbvio que eu vou falar mais sobre o ponto de vista oriental. Mas não há de se negar que isso que o nosso colega falou faz bastante sentido. Que é até a resposta que ia dar um pouquinho diferente, talvez até trabalhando em cima dessa, mas não exatamente essa. Porque a gente sabe disso, tá? Tudo bem, leste, oeste, né? Oeste, a terra, o terreno, né? E leste, o criativo. Então, tudo bem, mas e aí, né? E agora? O que acontece? Bem, analisando até as filosofias dos dois, a gente vê que o Ocidente sempre foi muito mais categórico do que o Oriente. O Ocidente, desde o pensamento romano, teve um pensamento muito mais categórico, muito mais, eu não diria materialista necessariamente, mas realmente categórico, né? Como dá pra gente descrever o pensamento ocidental. Até pela língua latina, né? Que é uma língua que é categórica, não tem como você dizer, ó, aquela pessoa, eu quis dizer isso. Não, o que você escreveu, o que você disse é isso, e dá pra gente interpretar por causa desse advérbio, por causa desse verbo colocado aqui, né? Que indica tal. Então quer dizer, quando a gente faz esse movimento pro outro polo, né? Pro Oriente, a gente vê a língua chinesa, por exemplo, com ideogramas. Ela não é categórica. Na verdade, a língua chinesa, se tem uma coisa que ela não é categórica, né? Ela passa ideias, né, que são passadas através de grafias. Que sim, tem o negócio da memorização e tudo que o pessoal neocon acha, nossa, os chineses são muito categóricos, a gente é mais filosófico. Olha, não, isso daí, meu amigo, é um absurdo você falar, né? É um absurdo. O pensamento ocidental sempre foi cartesiano, né? Que é um pensamento científico, é um pensamento categórico, é um pensamento que encara que as coisas precisam ser provadas empiricamente ou cientificamente. Que o ser humano não basta para analisar as coisas de forma filosófica e decretar que é assim no cosmos por causa dessa análise, né? Eles não valorizam a natureza humana para isso. Os chineses, olha, desde o Tao Te Ching a gente tem. Desde o Tao Te Ching não, né? Isso falando de um ponto de vista escrito, mas de um ponto de vista de tradição oral, a gente tem há muito mais tempo já. Os chineses valorizando o indivíduo como testemunha fidedigna do cosmos, se ele se propor a ser, e assim a gente conseguir aprender as coisas e aprender o que o cosmos é por isso, se deixando conhecer pela prática,
E aí a gente já entraria até no ponto de vista simbólico, né, que seria o fogo. O fogo yin é representado pela serpente. E ela pensa como? Exatamente assim. Ela é cartesianista. Ela é ligada ao pensamento ocidental, ao pensamento científico, a conhecer cada aspecto de tudo, porque ela é a tocha. Ela é um fogo pequeno. Então ela conhece as coisas um pouquinho de cada vez. Né? Uma tocha ilumina uma coisa de cada vez, ela não ilumina várias, certo? E nem iluminar seria a palavra certa, ela conhece. Né? Se aproxima ali pertinho, daí você analisa cada aspecto do, né, como se fosse um aventureiro, né, numa caverna, ele vai iluminando cada aspecto da coisa para descobrir, e depois ele vai, certo? Então não é um conhecimento total, um conhecimento prático, um conhecimento pleno, certo? Fogo não é pleno na serpente. Agora, quando a gente vai pro cavalo, que é o fogo Yang, então a gente sim teria o Oriente como Yang e o Ocidente como Yin, também bem simbólico. Para quem já entende, já vai estar pegando bastante coisas aqui com o que eu tô falando, né? O cavalo, como que ele conhece as coisas? O pessoal pode falar, o cavalo não é intelectual. Não, mas não, pera aí. O cavalo, ele conhece as coisas. Ele é extremamente filosófico, se ele se dispor a ser, porque ele vai conhecer as coisas pela prática. O cavalo, ele quer conhecer tudo que esse mundo tem para dar para ele. Mas veja que não é uma coisa necessariamente prazerosa, necessariamente mundana. Não, não é, não é. Então é um tipo de conhecimento diferente. Que a gente teve uma experienciação com os gregos, né? E eu não sei dizer quando que a gente teve de novo. Acho que a gente não teve de novo, tá? Porque até com os católicos, a gente vê que a religião católica é muito romanizada. Por mais que, sim, não que isso seja errado, tá? Não que isso seja ruim. Isso não é um ponto negativo de forma alguma. Tanto que o melhor do Ocidente é a Igreja Católica. É a tradição católica e a filosofia grega. Isso daí não tem como negar. Agora, você falar que o catolicismo não teve, não foi influenciado por Roma, né? Porque veja, ele cresceu ali, né? Ele se deu naquele meio e dominou aquele meio em certo ponto também, né? Isso foi bom. Só que quer dizer, mostra ali que esse pensamento categórico também foi transferido para ali, né? Assim como a língua latina também é língua eclesiástica, certo? Então a gente vê que isso são tipos de conhecimento, tá, pessoal? Mas que podem mostrar pra gente o potencial simbólico da análise, né? Como eu fiz, por exemplo. Então a gente vê que até no melhor do Ocidente ainda é assim. Mas não que isso signifique alguma coisa ruim, né? São tipos diferentes, são polos diferentes. É como se fosse yin yang mesmo. E realmente os orientais enxergam assim, encarando o Ocidente, né? Enfim, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. É um assunto bem vago, tem muita coisa para se discutir. É muito interessante esse assunto aqui. E eu tive que trazer de forma rápida, né? A gente pode abordar muito tempo aqui esse tipo de assunto num podcast futuro, né? Tratando muito bem sobre, mas no momento eu não vou conseguir fazer isso, né? Até porque eu tenho afazeres agora, mas eu acho que eu tô na dívida aqui com vocês do Telegram, porque afinal eu comecei aqui e eu larguei e fui só pro Instagram, então eu acho que é bom a gente voltar com um conteúdo um pouco antigo, né? E aqui eu vou produzir mais conteúdo de análise de mapas de famosos, tá? Análise por áudio mesmo, como se fosse um minimapa pra eles. Vou fazer assim, né? Vai ser um pouco mais detalhado que o Instagram, mas não tão detalhado quanto uma consulta minha, né? Cujo eu só poderia postar aqui, nem no YouTube nem no Instagram. Aqui seria o lugar ideal. Eu não vou fazer um vídeo análise de mapa do não sei quem, do Cristiano Ronaldo no YouTube, um vídeo de 15 minutos. Fica estranho, né? Então eu vou fazer aqui para quem realmente é interessado e vai querer aprender. Eu acho que vai ser uma boa forma de ensinar vocês, tá? Daí o canal vai ficar mais para isso e para avisos, divulgação de cursos que vai vir cada vez mais, tá? Ano que vem vai vir 2, já dando spoiler para vocês. Mas é isso. Tô aberto então a comentários de vocês, ao parecer de vocês sobre, né? Pra gente conversar um pouco e ir bifurcando o que dá pra bifurcar nesse tema é tão complexo. Mas eu acho que o entendimento geral aqui a gente pode conversar, né?